Olá, tenham todos uma boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui comigo ao vivo. Boa noite para todos os que estão aqui nos assistindo em mais uma live extremamente proveitosa, interessante, em que vamos falar com mais um aprovado, delegado já e que inclusive prosseguiu e quis fazer outros concursos para delegado de polícia. Sim, nós vamos ter uma presença que por alguns aí já é conhecida aí no mercado de concursos, já é falado. A gente tem o perfil dele, @bateconcurso. Portanto, nós temos como convidado de hoje nada menos que Gabriel Delfino. Ele é delegado do estado do Pará, já fez outros concursos públicos, passou também perrengues, já foi reprovado, já foi aprovado. Portanto, nós temos hoje grandes dicas para serem conversadas aqui com essa pessoa que é uma pessoa estudiosa, rompeu com o concurso, sabe como é que funciona essa trajetória. Então já vou apertar aqui para aceitar a entrada. Quase que não diga alô, diga a usurpadora. Mas enfim, Gabriel, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Espero que você... Excelente. Boa noite, Gabriel, como é que estão as E aí, coisas? professor, como é que tá? Tranquilo? Excelente, espero que seja tudo bem com você aí. O pessoal estava falando dele aqui agora, então, Gabriel, falei de você aqui, falei que é uma pessoa que é do mundo real, é aquele que cai, é aquele que passa por curso, é aquele que sofre também com reprovações, mas que está hoje nomeado como delegado de polícia do estado do Pará, e não parou por aí, porque eu vou contar um segredinho para vocês aqui, que Gabriel também passou nas provas objetiva e discursiva da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, que inclusive é a casa dele, e está ali na última fase, que é a fase, em termos de provas, que é a prova oral. Gabriel, apresente-se aí para nós. Boa noite, pessoal, todo mundo que está ouvindo aí. Felicidade estar fazendo parte desse momento, esperei antes para retornar para casa, né? E graças a Deus deu certo. Essa batalha árdua aí que a gente passa sempre tentando buscar, né, as melhores condições, melhores lotações aí para a gente. Bacana demais. Aqui, para quem ainda não segue o perfil, Bate Concursos. Tem lá, eu estava perseguindo o perfil dele aqui, quase um stalkeador, e vendo várias coisas que você publica, várias informações relevantes aí para quem quer, de fato, avançar no concurso. A gente pensa, né, Gabriel? A gente vê tanta gente na trajetória dos concursos, e quando a gente é aprovado, e que a gente também desacredita de nós mesmos quando é aprovado, antes de ser aprovado, mas a gente sabe que é possível. Eu fui ver a sua história, ver o tanto que é relevante. E conta para nós aí, o Gabriel, qual é a sua história? O que que você caiu de paraquedas aí no mundo dos concursos e caiu para ser delegado de polícia do Pará? Pois é, professor, assim, eu no início não tinha um objetivo tão claro de ser delegado de polícia, não era o meu concurso-alvo. Porque minha história nos concursos começou fazendo concurso para a prefeitura. Durante a faculdade, eu tive a grata felicidade de estagiar na AGU, né, com um procurador que me organizou e deu todos os bizus e dicas sobre concurso. E ele falou, não, velho, com a bagagem que tu tem, tu começa fazendo para a prefeitura, tu vai fazer um para técnico. E ali eu fui, o meu primeiro cargo foi fiscal da prefeitura, e foi aí que eu iniciei o perfil aqui. Aí depois disso, eu fui técnico no Ministério Público da Bahia. Aí, conforme eu ia sendo aprovado no concurso, eu pegava um edital maior. Então, eu fiz para a prefeitura, aí depois peguei para técnico do Tribunal de Justiça de Pernambuco e técnico do Ministério Público da Bahia. Aí, depois de aprovado nesse, fui para analista, aí passei para analista da PGE, também de Pernambuco. Aí, depois desse, fui para advogado da Universidade de Pernambuco. Aí, não cheguei a assumir. E depois comecei a estudar para delegado, né? Comecei a estudar para promotor, assim que eu formei. E aí, com uns 6, 8 meses mais ou menos de estudo para o MP, começou o burburinho do edital para delegado do Rio Grande do Norte. E aí eu falei, pô, aqui do lado de casa, né? E eu tô ganhando agora, sei lá, R$ 4.000, na época eu ganhava. Posso ir com um salário de 15, 16 mil. E aí vai me dar bem mais tranquilidade para voltar a estudar se for o caso. E aí fui fazer. Mais focado no RN, só que saiu do Pará também. E acabei me inscrevendo nos dois. Não consegui me inscrever no Paraná, porque essa decisão foi depois de já ter encerrado, né, as inscrições. Não me inscrevi na PF também, porque não tinha prática. E aí acabou que eu passei na objetiva dos dois, só que na subjetiva do RN eu acabei perdendo, porque eu errei a peça, pedi para prender o cara que ficou solto, o cara que foi preso, que era para fazer o despacho. Eu lembro disso aí. A mim
O computador daí. E aí acabou que no primeiro concurso eu dei a sorte, assim, porque a gente também precisa, né, de sorte, da prova vir e as anulações aproveitaram. A única vez na minha vida que as anulações aproveitaram foi essa vez. Depois dali foi só ladeira abaixo. Mas é que eu vendo aqui, eu vendo um tanto de gente comentando e falando fera demais. Tem gente que reativou o Instagram para ouvir você hoje aí, pelo que eu vi nos comentários. Mas pelo que eu vi, essa batalha dos seus concursos, você começou na prefeitura, eu vi que você começou a estudar na faculdade ali, mas entendeu o processo de passar em alguns concursos em que você estivesse ainda formando a sua base, até você ir avançando e chegar no cargo que você estava desejando. Então, parece que foi uma escalada, e a gente vê que o concurso é uma escalada, né, Gabriel? Porque não é fácil a trajetória do concurso, que eu sempre falo que um estudo é solitário. Quando você está muito no Instagram, quando você está com muita informação, o tempo todo ali, se você não tem disciplina, você pode até publicar muito, mas tem que ter disciplina, né? Se você tem muita disciplina, você consegue avançar e fazer tudo que é possível. Uma vez eu brinquei, eu falei que eu vi até Gambito da Rainha na época do meu concurso, que foi uma série, eu gosto muito de filme, e eu, com um concurseiro, perguntou para mim, falou, como assim você está vendo série? Eu falei, amigo, eu tenho direito de 20 minutos todo dia que eu cumpro a meta. Então, eu tinha ansiedade para cumprir a minha meta. Eu acho que deve passar por isso também, porque a gente acaba não abandonando tudo, né, ô Gabriel? E a gente, assim, o estudo ele é progressivo. Claro que cada pessoa tem sua história. Tem gente que começa a estudar já de um edital grande. Mas isso me desencadeava uma ansiedade muito grande. Eu ver aquele edital, por exemplo, do MP ou do Judiciário, que é um mundo de matérias. São 12 matérias com livros de, sei lá, 1000 páginas cada livro. Então, você fica muito perdido. E aí, como eu fui, pouco a pouco, eu comecei estudando, o concurso caía português, informática, matemática, administrativo e constitucional, só. E era só um pedacinho de administrativo e constitucional. Aquilo ali já me deu uma confiança de ir estudando aos poucos. E sempre eu ia progredindo. Aí ia para técnico, era um pouquinho maior. Aí não caía nem penal. O técnico que eu fiz não caía penal. Aí analista já tinha penal. Administrativo já era tudo. Aí sempre foi aos pouquinhos, até realmente estudar a matéria inteira. E no seu caso aí, hoje você está como delegado de polícia no Pará e está onde? Qual cidade hoje é a sua lotação? Isso. Hoje eu estou em Santarém, estou na delegacia de repressão a roubos, há mais ou menos acredito que uns 8 meses. Uhum. A dinâmica do concurso, né, acabou quebrando a cláusula de barreira e teve o ingresso do pessoal do mesmo concurso, né, na turma 2 e na turma 3. Aí isso aí possibilitou uma movimentação maior na carreira. E aí eu consegui vir para uma especializada de uma cidade maior, de uma cidade, é o maior interior que tem, uma cidade com aeroporto, que era o que eu precisava, até viajando para fazer. Era meio complicado você estar numa cidade muito pequena que não tem aeroporto, né? Entendi. E agora, você fez essa mudança, entrou para a carreira de delegado. E me conta, como é hoje viver o Gabriel delegado, o Gabriel que foi assistente, que foi técnico, que passou dos concursos e agora caiu aí como delegado de polícia, uma carreira policial, vamos dizer assim. Pois é, eu sempre tive a questão Tem de gente aí que conciliar. falando que está fazendo história em Santarém, inclusive. Falou, e agora? É bondade aí do pessoal. Eu pago 10 reais para poder ir na live. O que é que acontece? Nessa situação, eu já tinha assim a responsabilidade, digamos assim, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Sempre fiz isso aí. Desde o estágio quanto ao trabalho. Só que eu nunca chefiei nenhuma unidade, né? Quando eu era técnico, eu era subordinado. Ou seja, eu fazia o meu ali, acabou o meu, já era. Meu chefe não passava, obviamente, numa promotoria, nenhuma atividade de coordenação para um técnico. E nem para um estagiário, né? Porque eu era estagiário. Mas aí, nessa rotina nova de chefiar uma equipe, de você lidar com metas, de cobranças superiores, e sabe como a vida de delegado, nessas situações a gente tem que ter uma ação muito rápida. Acontece algum crime relevante, principalmente agora, um crime de roubo, quando acontece um assalto, amigo, de manhã tem coletiva de imprensa para dizer o que é que está sendo feito. Exatamente. E, às vezes você está com meta de estudo, pô, não bati minha meta hoje, não estou tendo um dia bom, e meu irmão acabou de ter um assalto, e você vai ter que ir atrás. E aí acaba desorganizando assim, mas pô, a condição de quem está estudando, trabalhando é essa. Você sabe que você tem o seu emprego, você vai ter que se dividir ali nas duas coisas. Não posso parar de trabalhar para só estudar, né? E eu vi uma publicação sua que eu achei interessante,
Você falou assim, olha, gente, se alguém quiser, passou no concurso, quiser ser entrevistado aqui e tudo mais, mas não venha com firula. Tipo assim, olha, não vem mentir falando comigo que estudou não sei quantas horas. A sua rotina ali de seus estudos, como é que você se ajustava nela, especialmente depois que você começou a querer estudar para concurso de delegado, que é concurso mais de uma performance maior, que eu sempre chamo de alta performance. Como é que foi sua rotina? O que você conseguiu fazer? Uma coisa, assim, eu sempre fui péssimo para estudar à noite. Desde a escola, sempre rendi muito mal à noite. Então, eu sabia que eu deixar para trabalhar o dia todo e estudar no final, não ia dar bom. E aí, com isso aí, eu falei, pô, então, o bizu para mim é acordar cedo. Aí, comecei acordando 6 horas. Aí, estudava 6, às 7 e pouco. Só que aí eu via que, realmente, o meu estudo à noite, não é que eu estudava pouco, é que eu não estudava, até hoje. Eu estudo muito. É muito ruim o meu estudo à noite, por falta de concentração. Então, eu comecei a acordar cada vez mais cedo. Até chegar, hoje que eu acordo aí mais ou menos 5 e meia, 5 e pouco, aí postava. E quando eu postava, a galera comentava, falava, pô, meu irmão, você tá me estimulando também, porque eu comecei a trabalhar e, assim, eu não gosto muito de fórmula determinada, para dizer que, pô, se você trabalha, você tem que estudar de manhã. Não, meu irmão, tem gente que trabalha Sim, e estuda. Mas sim. é a forma que eu rendo melhor e que eu acho que as pessoas que trabalham também rendem melhor. Porque você já dá o seu centavo ali no estudo. E aí depois você trabalha com o resto dos neurônios que sobram, né? Mas não fica naquela, dá só depois. E E é porque você variava de matéria? Ah, vou estudar penal um dia, ou amanhã vou estudar processo penal, ou você acabava conseguindo conciliar, tipo, duas matérias num dia? Como é que você fazia? eu estudo 2 matérias grandes e uma pequena por dia. Eu boto assim, administrativo, penal e ambiental. Aí no outro, Sei. tributário, constitucional e processo penal. Sempre misturando. Aí eu até tenho um cronograma, se alguém quiser baixar, tá no Drive, é de graça, que eu fiz só para o pessoal se basear, né? Cada um vai pegar o seu edital. Eu não lembro nem qual edital é ali, acho que é o de Alagoas, que está no Drive. E aí dá pra. Eu sempre gostei de variar de matéria, porque eu fico, tipo assim, estudando a mesma matéria direto, eu fico cansado. Aí me dá uma sensação, eu prefiro estudar um pouquinho ali, aí, pô, já passo para outra. Estudo, já passo para outra. Sei. E agora eu também fazia mais ou menos um método parecido. Eu acho que me dava uma energia diferente. Quando eu estava começando a ficar cansado, eu me dava um choque daquela matéria para falar assim, beleza, agora eu vou entrar em um outro que parecia que era um outro mundo totalmente diferente ali. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes, eu vou lembrar ao pessoal que está na nossa live aí, que nós estamos na nossa semana de Black Friday até dia 11/11. Eu sempre falo que Black Friday é uma maravilha. 30% de desconto em todo o site, então aproveita lá, entra, é só até dia 11 de novembro, 23,59, 30% total no nosso site. Basta digitar o cupom BLACK30. Mas agora eu quero perguntar para o Gabriel aí. Gabriel, conta para nós. Preparação para a prova objetiva, para a prova discursiva e para a prova oral. Como que você estruturou, começando pelo objetivo ali, depois para discursiva e oral? Como que você fez? Qual foi a sua pegada, a sua sacada para ser aprovado? Pra... Eu sempre utilizei os meus resumos, né? Eu sempre resumi, que é um método meio polêmico, que a galera não gosta, mas sempre funcionou para mim. Então, inclusive, quando eu reprovei em Goiás, assim que eu assumi aqui, o primeiro concurso que eu fiz foi Goiás. E foi o concurso que eu fiquei mais distante do corte. Eu fiz, acho que 73, o corte foi 80. E aí foi que eu comecei o extensivo do DD. Aí eu peguei e falei, não, eu vou pegar o meu material e eu vou reformular ele com base no extensivo, que já é mais focado. E aí eu vou colocar as coisas do extensivo dentro do meu resumo e sempre vou trabalhando o resumo. Então, tanto para objetivo quanto para discursiva, foram os meus resumos. Alimentar Entendi. esses materiais, mas sempre lendo, aí tendo o cronograma a parte de lei seca, só para lei seca, e fazendo muita questão na objetiva. Porque E eu nunca fui. você fazia resumo à mão ou digitado? No começo era a mão, só que quando eu vim para cá e tive necessidade de viajar muito, estava inviável levar meus cadernos. Eu tinha um caderno de cada matéria. Aí eu fui e passei para o digital. Tem Entendi. digital. E a sua pegada de lei seca? Qual que era a sua esquema? Porque muita gente fala, puxa vida, estudar lei seca é um ó, né? Para não falar outras coisas que o Instagram vai me censurar. Então, qual é a estratégia? Eu tinha a minha, que geralmente eu pegava o início da lei e o final, porque senão a gente fica um tempo sem lei e sempre volta só no início de novo. Essa era a minha pegada. Qual que era o seu esquema para dar uma agilizada na lei? Eu nunca gostei de ler a lei pura, tipo assim, vale-mecum. Eu tive um vale-mecum muito. Aí o que é que eu fiz? Eu sempre usava, no começo eu usei o legislação destacada, depois eu usei o legislação 360, que é o que eu uso até hoje. Que ele já vem com alguns
ela já vem organizadinha, inclusive o material do DD, para quem faz o extensivo, também tem um material de legislação já grifado, organizado, que também é excelente. Só que aí eu continuei com o 360 porque já era o que eu usava. Aí o que acontece? Eu lia esse material que já é mais palatável e sempre tentava fazer essa leitura junto com o meu resumo. Eu ia ler, lei de organização criminosa. Vou ler a lei toda e vou ler meu resumo. O resumo vai dar o quê? De organização criminosa, já que tem 6 páginas. Só Aham, do erro. Aí eu já fazia aquele batidão e tentava ler. E aí eu nunca fazia questão junto, porque dá uma falsa sensação que você está acertando sim. tudo. Na hora da prova, é a memória de longo prazo, não é de curto. Aham. Então, aí eu sempre tentava, é, vamos supor, eu estudava organização criminosa hoje, aí a questão que eu ia fazer já era de constitucional. Eu tinha estudado ontem, não o assunto de ontem, mas a matéria. E aí eu já ia rodando, que é para confundir o máximo possível, porque na prova é assim. E você fazia revisão, algum método de revisão, estudava um tempo, depois voltava? Eu fazia ciclo, né? O cronograma, pegava o edital, sei lá, em semanas. E aí eu estudava às 5, acabou às 5, volto para o começo. Acabou, volto para o começo. Acabou, volto para o começo, sempre. Entendi. E agora é o seguinte, quando você foi preparar para a prova oral, qual foi sua pegada e como é que está sendo agora com essa nova preparação? Para quem entrou na live depois aí, que ainda não conhece, o Gabriel, ele é aprovado, ele é delegado já é no estado do Pará e está aprovado para ir para a prova oral agora no estado de Pernambuco. Como é que está sendo como é que foi a sua preparação? Como é que está sendo agora? Pois é, o cara fica nervoso porque, assim, nunca passei por um prova oral, né? Alguma prova oral ou outra na faculdade, mas totalmente diferente. E aí, o que é que eu conversei bastante com outras pessoas que já fizeram prova oral, principalmente da banca, para entender o perfil. Entrei num grupo de reta final, na época com alguns amigos lá de Santa Catarina, que 2 amigas passaram, então eu meio que acompanhei a trajetória delas para a Oral Santa Catarina, que foi agora, e entendi como é que elas estavam fazendo. E aí o que é que me passaram de bizu não abandone o seu material se ele é bom. No meu caso, eu julgo que o material que eu estava usando é bom, se me trouxe até aqui. Aí você vai revisar o seu material, continuar revisando e treinar exaustivamente. E aí o que é que eu queria? Eu queria repassar o conteúdo todo, criar uma confiança e treinar. Só que nunca chegava essa hora. Nunca chegava, eu nunca me sentia confiante para começar. Não, eu vou começar, não vou saber nem o que falar. Aí o pessoal falava, meu irmão, comece. Você tem que começar. Ah, vai dar branco. Deu branco. Ah, vou ficar calado. Fique calado, pô. Não tem problema. Você tem que começar. Outro quer lhe dar o choque. Aí eu Exatamente. ia treinar na loucura, aí realmente ficando calado um tempão, falando todo torto. Agora eu acho que eu falo menos torto, não que falei 100% já, mas sempre tentando melhorar, fazendo as arguições, que o online do DD, ele dá 4 arguições, uma para cada matéria. Eu não sei se em todo curso de prova oral, Sim. imagino que seja. Imagino que é uma para cada matéria, então eu tenho uma banca. Aí o que é que eu faço? Eu fiz com a professora Gabriela do O, aí com o meu caderno aqui, pá, ela falou e anotando, não, você está falando muito rápido, porque eu falo muito rápido. Aí você está falando muito rápido. Eu falei, pô, então eu tenho que me policiar para falar mais devagar. Aí eu estava fazendo as arguições semanais com o pessoal do concurso, né, que criou um grupo. Aí eu gravava e assistia depois. Aí eu assistindo, eu falei, olha, eu tô falando muito rápido. Aí, pô, já fico me policiando para falar menos, para gesticular menos, porque se deixar eu fico falando assim toda hora. Aí Aí, coloca a velocidade 0,75, né? aí vai aqui, ou sentado do jeito. Aí tem que botar os 2 pés no chão, porque o cabo não se liga, mas às vezes bota só a pontinha e fica coisando É, assim, né? Aí exatamente. bota os Exatamente. 2 no chão, calma, postura aqui e tal. É. Aí fica treinando. E prova, na verdade, eu sempre imagino que prova, cada um tem o seu treinamento. Por exemplo, vou para a prova objetiva. A questão está ali, tudo bem, mas eu preciso estudar para entender que não adianta eu ficar no final com 2 alternativas. Eu vou jogar de grila, vai ser 50-50%. Da mesma forma, quando você vai para a discursiva, e aí eu tive uma sensação para discursiva nesse ponto, que a gente está muito acostumado a digitar. Apesar de que eu também fui o cara que fiz resumos, mas os meus eram todos à mão. Um dia eu fui contar, estava dando quase 800 páginas. Tudo à mão, só que em letra maior. E aí, na discursiva, quando você para poder treinar de fato, fazer um simulado, via de regra, seu dedo começa a doer na metade do caminho. Porque a gente está desacostumado, a gente voltou à idade das pedras, porque a gente está digitando, né? A vida é essa. E a prova oral é outra pegada com o treinamento de conteúdo, mas como expressar esse conteúdo de uma vez, né? Eu costumo dizer assim, você vai fazer uma prova objetiva, você pode pular uma questão.
Ah, daqui a pouco eu volto nela, tá bem difícil. A discursiva da mesma forma, é só você com você ali. E a oral, ela mexe com seus instintos, que é você estar no tete a tete ali. Então, eu acho que é um treinamento diferente com o conteúdo que você acaba já tendo ali, que só aprimorar um pouquinho é outra coisa. Mas vamos lá. Você hoje está indo para a prova oral do estado de Pernambuco. E eu gostaria de saber, assim, primeiro, o que que o Dedicação Delta ofertou para você nessa sua trajetória? Eu vi que, igual você disse, que quando pegou a preparação extensiva, resolveu reestudar, já tinha conteúdo, já era um aprovado, mas resolveu estudar ali diferenciado. E nisso aí, o que que você vê como ideal? Falou, cara, eu queria isso eu estudei, isso aqui deu certo. Isso aqui eu vi no Dedicação Delta que serviu para mim. Como é que foi isso? Assim, o ideal agora é um material especializado, né? Porque apesar de existir algumas pessoas multi-aprovadas, assim, carreiras diferentes, o normal é o quê? É o cara estudar para delegado, ele vai passar para delegado. Ele vai Sim. fazer... Realmente ele não vai bem. Pode ter o cara que é sinistro, que, meu irmão, o cara passou para juiz, para defensor, para procurador. Antigamente era mais comum. Agora, hoje em dia, é raro acontecer isso. Concordo. E aí, acontece, material especializado. Dedicação Delta é o maior e é o melhor curso para delegado. Isso aí, cara, eu não gosto do método. Pode não gostar do método. Agora, que é o maior e o melhor, só vê na lista dos aprovados. A galera que usa o material. Então, peguei um material específico. Aí, dali, eu já sabia que aquele material era o suficiente. Aí, eu alimentei o meu resumo com base nesse material. E aí, para a discursiva, eu também fiz o curso do professor do Dedicação, que estava aberto à turma com correção, porque eu imaginei que eu precisava de uma correção. Não queria eu mesmo me corrigir, apesar que eu também fiz isso, né? Com amigos, a gente fazia um corrigindo o outro. Aí o que é que acontece? Eu fiz o curso do professor Dalmar, fiz o curso do Lucas Petri também, para Santa Catarina, e depois eu fiz, porque depois de Goiás, que deu o choque, que eu fiquei a 6 do corte, aí já bateu o pânico, eu falei, mano, nunca mais vou passar. Aí eu fui, peguei o DD, aí fiz, acho que depois de lá, eu fiz Alagoas, aí um ano estudando só para Alagoas, aí saiu São Paulo, eu não quis, Minas Gerais eu não quis, na época antes, tinha saído de Mato Grosso do Sul, não fui, Amazonas, Roraima, Rondônia, nada, eu só queria Alagoas porque eu queria voltar para o Nordeste. E aí eu fiquei a uma, tendo um desempenho muito bom em direito, só que português acabou que eu colei as placas lá e não funcionou. Aí eu fiquei nesse medo. Aí eu fiz essa preparação específica, quando eu bati 88 e o corte foi 90, né? Aí eu falei, pronto, então eu já estou no nível que eu estava antes. Eu posso Sim. não passar no detalhe, mas eu já estou longe. E vou esperar. Aí eu quis, porque eu tinha vontade muito grande de voltar para o Nordeste, tanto é que eu falei com o Rafael, coordenador, né, dos sócios do... Acabou de falar ali agora de você, falou monstro. E aí? Aí falei com ele, eu falei, fala, Rafael, eu queria uma dica, eu quero ser procurador. Aí, oxi, esse bicho aí tá doido. E por quê? O que é que eu pensei? Pô, para delegado, eu tenho que passar no Nordeste para morar no Nordeste. Para procurador, não, meu irmão. Eu passo no município não sei de onde e com home office eu vou pro Nordeste. Aí pensei que seria o mais fácil. Aí ele falou, não, meu irmão, calma aí. Já experiente, já tinha muito mais bagagem de concurso do que eu. Ele falou, relaxe. O que é que vai acontecer? Vai sair o concurso para Pernambuco agora, tá na bica de sair, tu é de Pernambuco, tu faz esse concurso e depois tu migra. Aí eu falei, beleza. Eu até mandei o print para ele hoje dessa conversa que a gente teve. Aí ele falou, não, tranquilo. Aí eu falei, vou fazer. Aí de quebra saiu Santa Catarina, que também era um estado que eu achava bacana. Eu falei, não, então vou fazer Santa Catarina e vou fazer Pernambuco. Aí eu fiz Santa Catarina e fiquei a 2 do corte. Aliás, eu estava no corte. Eu fiz 76, o corte estava 76, antes das anulações. Aí quando anulou, aí eu sou azarado, velho, muito azarado. Se anular 4, eu vou aproveitar uma, ou nenhuma. Aí lá, mudaram o gabarito de 2 e anularam 5. Aí, quando eu vi isso aí, eu falei, eu já me lasquei, isso aqui já é certeza. E, dito e feito, o corte foi para 80, eu fui para 78. Aí fiquei a 2. Aí, de novo, eu falei, não, beleza, eu tô no nível alto, então é detalhe para Pernambuco. Aí eu coagi 2 amigos meus, aí falei, meu irmão, vocês aqui, a gente vai ter que montar uma reta final para mim. Porque é um mês entre uma prova e outra. Santa Catarina foi 28 de janeiro, Pernambuco foi 2 de março, se eu não me engano, ou foi 3 de março. Aí eles falaram, não, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui, vamos olhar a tua prova, a gente olhou a prova junto. Aí botou meta de questão, meta maluca de questão, estava fazendo 60, 80 questões por dia, obviamente, porque eu já tinha vindo de 3 meses no reta final, já estava em reta final, e aí era só o start. E
Aí eu fiz e ali eu consegui ganhar ali os poucos pontos que eu estava precisando. Aí de 78 em Santa Catarina, eu fui para 81. E 88, 82, eu não lembro direito. Quando o cabo reprova, o cara decora, mas quando passa, É não decora. verdade, Ou foi é 88. verdade. E aí depois dali, aí eu me abracei com dedicação dela, eu falei, não, agora é até o final. Aí fiz o online, estou fazendo, né, ainda, porque ainda está rolando. Já me matriculei no presencial, inclusive amanhã estou viajando para poder fazer o presencial lá em Recife. E sempre fazendo as arguições com o pessoal, usando o material, porque tem um material de apoio diferente do normal, que esse agora é como se fosse um resumo. É um resumo, né, do material do extensivo e vem com perguntas antigas de oral. Ah, isso aí já caiu não sei onde. Tá falando sobre fato típico, aí mostra, pô, questão do delegado de Sergipe, cobrou isso aqui. Sim. Aí já abre uma preparação diferente, porque o material já está mastigado. Ou seja, já tem um conteúdo junto com a pergunta, que você sempre tem que estar, meu irmão, na oral vão perguntar isso aqui como. Aí Sim. sempre. E às vezes o conteúdo pode mudar um pouquinho, a resposta é praticamente a mesma, mas a pergunta formulada de uma maneira um pouquinho diferente pode fazer o sujeito colar as placas ali e não conseguir avançar. Por isso que eu acho assim, tudo é uma forma de treinamento mesmo para poder conseguir avançar. Aí perguntaram quem não ainda não segue o Gabriel, siga aí o Bate Concurso no Instagram, um perfil que dedicado a dar conselhos, a passar muitos bizus aí em termos de concursos públicos, especialmente aí pelo que eu vi de carreiras, até carreiras diversas também, né, Gabriel? Mas enfim, e também gostaria só de lembrar que nós estamos na nossa semana de Black Friday até dia 11 do 11 às 23h59, 30% em todo o site do Dedicação Delta, basta o cupom Black30. Mas enfim, Gabriel, sobre os concurseiros, eu vejo hoje muita ansiedade, eu vejo muita gente querendo antecipar demais alguns pontos. Eu vi que quando você conta a sua trajetória, você vê uma evolução em que você foi agregando conhecimento, criando musculatura, eu sempre falo formando o travesseiro, para que você possa realmente avançar e ser um aprovado. Ou seja, não temos ninguém aqui um superdotado, assim como eu falo, se eu fosse para ser superdotado, eu não estava no concurso. Eu sou pessoa normal, em que a gente se separa um pedaço do tempo, verifica o que é prioridade e você, de fato, começa a avançar. Hoje, com muita informação, muita coisa espalhada, qual que é o conselho que você dá para esse concurseiro? Seja o cara que está saindo da faculdade, o cara que está direcionando com vontade de ir para um concurso de carreira policial, aquele que já está no estudo intermediário, e até mesmo para aquele que já bateu na trave igual a você, mas teve força para continuar de novo. Qual que é esse tipo de conselho que você dá para esse pessoal? O primeiro que causa muita ansiedade é a questão da comparação, né? Você olha uma pessoa que, meu irmão, o cara passou com 20 anos. Nesse quadro que eu tenho no Instagram, de Fatiou Passou, eu pergunto muito. E aí eu não pergunto a idade que a pessoa passou. Eu pergunto quanto tempo a pessoa estudou. O tempo médio é 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio. Aí tem gente que começou com 19, tem gente que começou com 22, tem gente que começou com 28, com 32, mas geralmente o tempo é o mesmo de dedicação. Ou seja, ali na média de 2 anos você começa a entrar já para brigar, não obrigatoriamente você vai passar. E aí você ficava muito naquela do, pô, é inalcançável o conhecimento que o cara tem. Não, meu irmão. Quem passa, a maioria é perturbado, pô. É gente que tem problema na cabeça, que é normal. Eu sou muito ansioso. Meu irmão, só tem ansioso. Eu nunca conheci um cara que não Só, era. só. Eu falo só tem Rivotril. Pô. Rivotril não, que tem que ter receita lá no exame médico, o cara cai. Rivotril não. Então só tem gente doida. Eu falo que é uma dedicação tão forte que a gente entra nela, que você fala assim, cara, tem um momento que você é passar. Agora não tem mais conversa. Você já é aquela pessoa que alguém vai falar bom dia num grupo, você já fala assim, que esse sujeito não sabe perguntar as coisas. E aí gera uma tensão, é natural, você é humano. Quem não tiver ansioso num concurso de alta performance, irmão, você não está dentro do concurso. Ou você está brincando de estar dentro dele, né? O cara que está muito tranquilo antes da prova, ou o cara está num patamar diferenciado, ou o cara não sabe o que ele está fazendo. Porque, terminou a prova. Você dizer que a prova foi fácil, depois que você está aprovado, é mole. O negócio é você dizer e sustentar. Tipo assim, a prova foi fácil. Eu vou printar aqui e eu vou ver o seu desempenho. Sim. Meu irmão, o cara gela.
Porque depois do gabarito na mão, eu fiz 85. Aí para dizer, foi muito fácil a prova. Aí é mole. Porque depois da história tá feita, eu conto a história que eu quiser. É que nesse negócio, o pessoal fica mentindo para dizer, né? Eu estudei só 2 meses e passei. Meu irmão, mentira. O cara estudou 2 meses, passou. Mentira, pô, claramente é mentira. Só que é ansiedade. O cara que é novo tá começando, eita, meu irmão, então em 2 meses eu vou começar. Aí o cara vai em 2 meses, aí faz 62. Aí meu irmão cortar em 80. Aí gera ansiedade no cara, o cara fica doido. É aquele negócio, meu irmão, pé no chão. E para aplacar isso aí, hoje em dia, eu vejo que na minha visão, constância. É igual academia. Vá todos os dias. Fiz meia hora, tá bom. Fiz 35 minutos, tá ótimo. É melhor do que você chegar lá, achar que vai pegar um supino de 60 quilos e vai ficar 2 meses na geladeira, porque não tem como, né? É o cara que quer estudar 10 horas e não vai estudar 10 horas, porque não vai existir isso. Porque 10 horas líquidas não é normal, vamos dizer assim. Pode até acontecer, não sei se já aconteceu com você está muito próximo ali, quando você está em alta performance mesmo, está muito próximo do concurso, que de fato você não vê a hora passar. Você está tão envolvido que você está estudando, você quer aproveitar cada tempinho. Aí, na verdade, nessa hora você nem sabe contar o que é a hora, você só sabe estudar. Mas tirando isso, esse momento muito ali final, que a gente não consegue ficar muito tempo assim também, que é o excesso, né, na nossa cabeça, o resto eu vejo que é um caminho normal. Então, e o conselho que você dá para esse pessoal? Ó, tira a ansiedade, como? O que tem que fazer? Vida social, tem como ter um pouquinho? Como que era a sua pegada nisso aí? Eu não tenho, não. Aí, para dizer, não, tenha com calma, não sei o quê. Claro, cada um sabe a sua vivência, mas eu abdico muito da vida social, de coisas que eu gostaria de fazer, mas não porque, meu Deus, é porque, meu irmão, porque já virou a minha rotina estudar. Então, quando você está estudando há 2, 3 anos, já é um negócio que já você para de sentir falta das coisas e começa a sentir falta de estudar. Por exemplo, eu sei que isso é um problema, que inclusive eu vou tratar na terapia, mas eu vou assistir um filme, eu não consigo ficar em paz. Eu falei, meu irmão, 2 horas um filme, não dava para fazer a miséria do filme em 15 minutos, não, só a emenda do filme aqui, só um negócio mais rápido. Eu não relaxo assistindo filme, aí eu já vou para série. Série para mim já é mais de boa. Agora assistir filme eu tenho dificuldade. E eu gostava pra caramba de assistir filme. Ler, eu tenho dificuldade de ler, porque eu fico, tô perdendo tempo. E não sei o quê. Aí é o quê? É saber não botar, porque tipo assim, a galera quer fazer a base como se fosse uma reta final. Ou seja, você quer fazer base estudando 10 horas por dia. Meu irmão, se você fizer isso aí, você vai aguentar 2 semanas, um mês. Você não vai aguentar 1 ano estudando 10 horas por dia. Concordo. Não vai. Não vai. Aí o que é que faz? Vá com calma, pô. Começa estudando 3 horas, começa estudando 4. Aí, bom, 4 pra mim tá de boa, então faça 5. Eu tenho o dia todo para estudar. Separa em período. De manhã tu vai estudar 3 horas, à tarde tu vai estudar 3 horas. Mas 6 horas é pouco. Irmão, estude e veja se é pouco. E vá sentindo. Acha que é pouco? Vá aumentando, amigo. Até onde você ficar à beira de enlouquecer, e 2 passos antes você para. E aí continua. Exatamente. Eu tenho um professor, André Ochoa, ele falava o seguinte, são 3, 4 anos para você estudar e passar no concurso. E aí você tem uma vida para você se tratar depois. Então é mais ou menos assim que funciona. Mas assim, no final das contas, Gabriel, eu vejo que não difere muito da questão da disciplina, que eu acredito que seja o principal. Tem gente que fala assim, eu vou querer estudar e acordar cedo. A partir de amanhã, então, eu tenho que dormir cedo. Eu acredito que seja o contrário. A partir de amanhã, então, você tem que acordar cedo. Porque você vai forçar seu corpo a dormir mais cedo. Vai virar uma rotina natural, de você ir puxando as horas. Foi minha rotina também, eu tive que puxar até, na época de um concurso pesado, até 4h30 da manhã. Porque foi a minha realidade que eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Então, não tinha opção, eu tive que me ajustar. Então, eu acredito que esse é um caminho em que você dá para ajustar a vida e entender que essa realidade de concurso de alta performance não é uma brincadeira, não é para gênio, é para quem é constante. Eu vejo, e eu acredito que você deve ter tido isso, colegas nesse sentido, colegas brilhantes às vezes na faculdade. Porém, ele não se dá, não vou falar nem ao luxo, mas não se dá com o concurso, porque ele não está disposto a pagar o tamanho do preço. Então não adianta você ser uma pessoa extremamente inteligente. Você precisa ser uma pessoa dedicada, determinada. Eu acredito que essa deve ser a sua pegada, né? Com certeza. É porque, assim, também tem muito... Você entra num ciclo de autopiedade para dizer, meu irmão, acordar 4 horas da manhã é muito duro. É que não sei o que, eu não mereço isso. E aí você meio que se boicota, entendeu? Velho, se a galera tá fazendo isso para passar
Você olha o perfil de quem passa. Olhe antes do cara passar, porque depois que passa, tem aquela maquiagem. Não, eu viajava sempre, não sei o quê. Tem um ou outro. Mas a maioria, o cara vive em cativeiro, meu irmão. O cara estuda e você vai competir com ele. Então, se você ficar nessa, não, para mim é sagrado. Eu tenho que assistir um filme por dia, ler um livro, olhar poesia, tocar violão e ir no parque. Meu irmão, você não vai estudar. Não vai, não tem como. Aí é outra parada. Mas assim, e aí é saber o que é que precisa ser feito. Você tem que estudar, sei lá, 4 horas por dia. Você consegue estudar à noite? Ó, eu estudo 2 horas à noite. Meu irmão, então você só tem mais 3 para compensar. E aí você vem e vai balanceando. Eu não funciono à noite, então eu descarto à noite. À noite eu não boto 1 hora, meia hora eu não boto. Eu boto resolver questão, que é mais fácil. Assim, para concentração, né? Então vai bater 3, 4 horas, que é o normal ali, 3, 4 horas por dia, você vai ter que tirar essa hora de 24. Então, é prioridade. Não tem como você fazer um monte de atividade. Você vai abrir mão de alguma coisa. Uma coisa ou outra. Você escolhe lá o que você vai abrir mão. Uma colega perguntou aí se é interessante usar cronômetro. Eu, particularmente, eu não usei cronômetro, mas conheço pessoas que acabaram usando e acharam interessante também. Eu vejo assim, eu vejo um cronograma e eu preciso que a pessoa entenda que também você tem que fazer o seu cronograma. Tem gente que vai ter filho, tem gente que trabalha o dia inteiro, tem gente que trabalha meio horário, tem gente que estuda à noite, tem gente que rende melhor à noite, tem gente que gosta de dormir até mais tarde. Então, enfim, adapte aquela sua realidade, mas cumpra a meta. Se sua meta são 5 horas por dia, desliga tudo, sai do celular, sai da vida, enclausura e faz. Que seja 2 horas direto, depois mais 2, depois mais uma. O importante é você cumprir um cronograma, e eu acredito que isso é que faz de um inscrito para virar um candidato, para virar um efetivo concorrente. É só esse caminho, de fato, de vontade de passar, né, Gabriel? Com certeza. Eu também não usava cronômetro. Minha meta é sempre por assunto, né? Pô, eu tenho que ler inquérito policial. Se eu ler em 2 horas ou em 3, agora, um negócio que funciona para mim. Eu bati a meta, eu não vou adiantar a meta do outro dia, porque isso aí vai virar um ciclo e vai ficar numa maluquice. Então, quando eu adapto a minha meta, eu sei, essa meta aqui é mais ou menos 4 a 3 horas, que é a minha meta hoje. Eu demoro mais ou menos 4 a 3 horas. Tem dia que o estudo está fluindo melhor, eu faço em 3. Tem dia que é arrastado, eu faço 4, 4 e meia, e aí à noite ainda tenho que pegar um negócio para terminar de ler um pedaço da lei seca. E aí eu faço, porque agora é 20 minutos, é meia hora, eu não consigo estudar 1, 2 horas. Aí, o que é que acontece? Eu sempre usei o cronograma por metas, né? Bati a minha meta, então não tem um negócio de 2 horas. Geralmente é 3 a 4 horas, mas eu não uso cronômetro. Entendi. E é o mais importante, quando você profissionaliza, você estuda focado, né? Não estuda meio solto, né? Quem estuda solto acaba se perdendo no meio do caminho ali. Mas, Gabriel, eu tenho que dar notícias a esses nossos seguidores aí. Hoje nós batemos uma live lá em cima, com muita conversa, muita gente aí comentando, dando muitos parabéns a você também, falando palavras, achei fantástica mesmo. Enfim, eu gostaria que você desse essa mensagem para esse concurseiro. Nós sabemos que ano que vem há grandes expectativas de muitos concursos. Tocantins já anunciou, né? Rio Grande do Sul já anunciou, o Distrito Federal está meio agarradinho, mas já está soltando, Ceará já está na cara do gol, Minas Gerais, concurso já é em janeiro, ou seja, às vezes há uma repressão ali e depois solta os concursos. Polícia Federal está aí com uma grande expectativa para o ano que vem. E para esse pessoal que está nessa lida, dá essa mensagem para esse povo aí, que eu gostaria que eles saíssem assim pensando, puxa, recebi informação, não foi firula, muito pelo contrário, foi muito conteúdo, essa live vai ficar gravada assim para quem perguntou. E eu queria que você falasse com esse pessoal, que é o nosso pessoal, é o povo que, enfim, tanto do seu lado quanto daqui, da Dedicação Delta, que está ali, sabe que é desafiador o concurso, né? E a gente gostaria de dar esse alento para eles. Geralmente, você não tem Eu acabei, entre aspas, dando a sorte de passar em Pernambuco, mas eu estava na beira de desistir. E Rafael é a prova disso, que eu pensei seriamente em não fazer antes de sair, né? Pensei seriamente em não fazer. Mas o que é que acontece com um concurseiro policial? E geralmente, por exemplo, eu tenho liberdade para falar dela, porque é minha amiga, há 2 dias atrás, a Cecília. Altíssimo nível. Está com engatilhada de 4 aprovações. 2 já confirmaram e faltando 2. Mas se conversar com ela e perguntar, e para mim também, passei em 2. Se eu foquei para passar em vários, não é. Você chega em um estágio de preparação que você já está no nível, você está no nível aqui. E você tem que fazer o quê? Se submeter à prova. Como a gente está vendo muitos concursos diferentes engatilhando, você tem que, meu irmão, eu tenho que chegar em alto nível e sair fazendo o máximo de prova que eu conseguir dentro das minhas limitações.
Tem gente, não, só faço prova no Nordeste. Meu irmão, vai ter Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, provavelmente, então joga duro. Ah, não, meu foco é ficar no Sul, vai ter o Rio Grande do Sul. Tem muita questão de português, então, pô, vou começar a me preparar antes para português. Tem gente que não, meu irmão, onde eu passar eu vou. Então, você tem que atingir um estado de acerto nos simulados, de questões, estudando realmente com foco. E quando sair esses concursos, você já está nesse nível. E aí você sai botando. O que apareceu, você sai fazendo e vai passar em um, pô, eu perdi na discursiva do outro. Eu fiz 7. Dos 7 eu passei em 2. Eu dei a sorte do meu primeiro concurso as anulações me beneficiarem. Mas tem muita gente que começa reprovando, pô, reprova em 3, aí, pô, no quarto, pô, já passei no objetivo, aí perde na discursiva. Aí no quinto, pô, já passou na objetiva e na discursiva. Agora todos vão ter oral. Então, quanto mais concursos você se submeter, mais a sorte é a cena para você, né? Pode ser na primeira, como acabou acontecendo comigo, não foi porque o meu preparo foi diferenciado. Tanto é que depois dessa primeira aprovação, eu reprovei em 6. 6 não, 5. Passei na primeira, reprovei em 5, aí fui passar na 7ª. Podia ser 5 reprovações e passar nas 2 últimas, mas você não sabe o que é que vai ser. Então, desses concursos do ano que vem, o cara pode, meu irmão, vou passar em 4 e reprovar em 3. Mas pode ser os 3 primeiros ou os 3 últimos que você vai reprovar. Você não sabe. Você tem que se colocar no estado e fazer prova. Excelente, excelente. E a resiliência para voltar para o jogo de novo, caso aconteça uma perda no meio do caminho. Isso faz parte, né, do jogo. Eu falo que a gente arrasta o chifre no asfalto, volta a cabeça e vamos embora de novo pro jogo, né? Faz parte do jogo. Mas enfim, Gabriel, muita honra falar com você, saber dessa sua história, para a gente sempre, e sem nenhuma firula aqui, eu acho que é verdadeiro mesmo, saber de história de gente que de fato se dedica ao processo, passa pelo processo, sabe de verdade o tanto que é doloroso, mas foi levando pela escada, foi subindo cada degrau de uma maneira muito importante. Então, assim, Gabriel, é uma honra para nós aqui do DD recebê-lo aqui. Para quem ainda não segue o canal do Gabriel aí, siga aí, @bateconcursos, concurso, né? Então, assim, é um perfil dedicado também ali a dicas, enfim, de concursos públicos. Não deixe de seguir. E também aqui pela dedicação dela, é uma honra ter você, não apenas como hoje um entrevistado, já um delegado de polícia, já nas fases de um concurso público, mas jogando a real para que as pessoas possam ouvir de uma maneira sem filtro, né, vamos dizer assim, e que faz a diferença. Você também está com a gente ali, como atualmente um aluno, aí voltando a ser aluno de novo, já como delegado de polícia, com com todo conhecimento que tem, com toda sobriedade. Enfim, dar meus parabéns a você e também falar com esse pessoal que não se esqueça da nossa Black Friday até dia 11, que nós temos 30% de desconto, basta digitar Black 30. Gabriel, muito obrigado mesmo. A gente se encontra lá em Pernambuco, porque eu vou estar lá também para a gente se recepcionar e se conhecer pessoalmente, beleza? Perfeito, professor. Eu que agradeço aí a live e a oportunidade de estar falando aqui. Então, beleza, gente? Grande abraço para todo mundo aí e até a próxima. Valeu! Até mais!